Olá, shalom para você, meus queridos irmãos, amigos, família e todos os que estão acompanhando pelas nossas redes oficiais da Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo YouTube, Instagram, onde quer que nós estejamos. Se você estiver acompanhando, seja muito bem-vindo. Se você ainda não faz parte do grupo oficial da Escola da Bíblia, nós deixamos sempre o link desse grupo nas descrições e você pode entrar agora mesmo, de maneira gratuita. E estamos juntos desde janeiro aprendendo mais da palavra de Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo da nossa Escola da Bíblia. Nessa semana, nós fizemos a leitura, esse é o nosso compromisso, né? Cada semana nós temos uma porção e nós lemos essa porção e nos inclinamos nela, aprendemos mais e buscamos aplicá-la nas nossas vidas. Então a porção é Emor, né, uma das porções mais ricas do livro de Levítico. Então veja só, ela aparece logo no início dessa porção, quando Deus ordena a Moisés, olha, fala aos sacerdotes, filhos de Arão. Isso está registrado em Levítico 21, versículo 1. Mas por que Deus inicia essa porção com essa palavra fala, né? Por que que ele inicia com esse termo? Porque aquilo que seria ensinado não dizia respeito apenas aos sacerdotes. Isso é muito interessante. Então, era uma mensagem para todo o povo. Então, não deveria ser guardado apenas para a liderança, para os sacerdotes, mas para todo o povo. Então, a santidade começa naqueles que servem, mas alcança toda a comunidade. Não deve ficar restrito somente àqueles que servem, mas deve romper até chegar a toda a comunidade. A porção, ela começa estabelecendo normas para os sacerdotes. Isso a gente pôde presenciar na nossa leitura. À primeira vista, pode parecer que essas instruções dizem respeito apenas ao Antigo Testamento, mas existe um princípio eterno. Quanto maior a responsabilidade espiritual, guarde isso, maior também deve ser o compromisso com Deus. Os sacerdotes representavam o povo diante do Senhor. Sua vida, então, precisava refletir aquilo que ensinavam. Isso continua sendo verdadeiro hoje, não é algo diferente hoje. Hoje, o formato não é diferente. Todo aquele que lidera, ensina ou serve no reino de Deus precisa compreender que a sua vida também comunica uma mensagem. As pessoas escutam os nossos sermões, as nossas aulas, mas também elas estão observando a nossa conduta. Lembro lá de que Pedro escreve séculos depois, né, desse cenário, dessa porção, né? Sede exemplo do rebanho. Isso está registrado em 1 Pedro 5:3. A influência espiritual nunca depende apenas das palavras. Ela nasce do testemunho. Então, a gente chega no capítulo 23, onde trata sobre as festas. E é um dos mais importantes de toda a Torá. Aqui, Deus apresenta, né, as festas do Senhor. E observe um detalhe importante: o texto ele não diz as festas dos judeus, ou também nem diz as festas de Israel. Não, não. O termo explícito é o seguinte: olha como Deus declara: estas são as minhas festas. Elas pertencem ao Senhor, portanto, né? Cada uma das festas que a gente leu,
que a gente, teve a oportunidade de ler, de presenciar na leitura, revela um aspecto do plano redentor. O sábado lembra que Deus é o criador. A Páscoa anuncia a libertação. Os pães asmos falam de santidade. As primícias apontam para a ressurreição. Pentecostes lembra a provisão e o derramamento do Espírito. As trombetas chamam ao arrependimento. O dia da expiação fala da reconciliação. E os tabernáculos anunciam a presença permanente de Deus com o seu povo. Então, as festas não são apenas datas, são um calendário profético da história da salvação. A primeira festa mencionada é o sábado, e curiosamente, antes mesmo das festas anuais, Deus fala do descanso semanal. O que isso revela? Isso revela uma verdade muito importante. A nossa comunhão com Deus não deve acontecer apenas em grandes celebrações. Ela precisa fazer parte do ritmo da vida. O sábado ensinava a confiança. Enquanto as outras nações trabalhavam sem parar, Israel aprendia que a sua provisão vinha do Senhor. O descanso era um ato de fé. Hoje, talvez o desafio seja diferente. Nós vivemos correndo, sempre ocupados, mas Deus continua nos chamando a separar tempo para a sua presença. Uma vida cheia de atividades, mas vazia de comunhão. Nunca vai produzir maturidade espiritual. Sabe o que acontece em termos práticos? Muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se tudo dependesse da gente. Às vezes a gente até participa de cultos, reuniões sabe, mas no final das contas a gente imagina que a nossa vida depende da gente. E isso é a ideia do sábado, né? É parar e refletir: será que depende de mim? Na verdade, não, não depende de você. A nossa vida depende do Senhor. Também a gente viu no capítulo 24 sobre a luz que nunca podia se apagar. E isso é uma ordem significativa. A lâmpada do candelabro deveria permanecer continuamente acesa. Os sacerdotes eram responsáveis por abastecê-la diariamente. Por quê? Porque aquela luz simbolizava a presença de Deus no tabernáculo. Espiritualmente, nós aprendemos que a nossa comunhão com Deus também precisa ser alimentada, e isso de forma contínua. Ninguém vive da oração da semana passada. Ninguém cresce apenas com a leitura de ontem. Assim como o azeite era renovado todos os dias, a nossa vida espiritual precisa ser renovada diariamente pela palavra, pela oração e pela obediência. Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. Ele também disse depois aos discípulos: Vós sois a luz do mundo. Então nós recebemos a luz de Cristo para iluminar aqueles que estão ao nosso redor. E isso não acontece apenas no domingo. Isso não acontece apenas em 2 dias da semana. É todos os dias das nossas vidas. E aí, seguindo adiante, nós encontramos o pão da presença. E isso é um outro detalhe extraordinário. E esse pão é colocado
continuamente diante do Senhor. Então, 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Elas permaneciam, na presença de Deus como um sinal de comunhão permanente. Vamos guardando as informações aí, que são importantes. Então, isso nos ensina que Deus não deseja apenas visitas ocasionais. Ele deseja relacionamento constante. É uma vida conectada 24 horas por dia. O pão também aponta para Cristo. No Evangelho de João, o próprio Messias, o Jesus, declara: Eu sou o pão da vida. Assim como Israel dependia do pão diante da presença divina, nós dependemos diariamente de Cristo para a nossa vida espiritual. E aí, lá na frente, nós observamos sobre a visão de Ezequiel. Na leitura dos profetas, lá em Ezequiel, fala sobre os sacerdotes fiéis. Eles permanecem próximo ao Senhor, porque escolheram permanecer obedientes quando muitos se desviaram. É uma mensagem muito atual, se você percebeu isso. Nós vivemos dias em que a fidelidade nem sempre é valorizada. Mas Deus continua procurando homens e mulheres que permaneçam firmes, mesmo quando a maioria escolhe outro caminho. A fidelidade sempre foi uma marca daqueles que verdadeiramente conhecem ao Senhor. E aí, a gente vê lá na frente que Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, e a gente leu em Lucas, o Evangelho de Lucas, a gente encontra Jesus fazendo essa atividade, chamando pescadores para segui-lo. Pedro havia passado a noite inteira trabalhando e sem resultados. Então Jesus ordena: faze-te ao largo e lançai as redes. O que Pedro faz? Pedro obedece. E depois que ele obedece, ele experimenta um milagre. Então, meus queridos amigos, irmãos, familiares, perceba, antes de chamar Pedro para ser pescador de homens, Jesus ensina uma lição fundamental. O reino de Deus começa com obediência. Depois do milagre, Pedro ouve: de agora em diante serás pescador de homens. Todo discípulo é chamado para participar da missão de Deus. É exatamente. Todo discípulo, homem ou mulher, é chamado para participar da missão de Deus. Não apenas aprender, mas também conduzir outras pessoas para o Senhor. E aí existe o sermão da planície, né, da montanha. Lucas também registra esses ensinamentos mais profundos de Jesus. Amar os inimigos, fazer o bem sem esperar recompensa, não julgar, perdoar, produzir bons frutos, construir sobre a rocha. Então, observe como tudo isso se conecta com Levítico. A gente iniciou tendo a base em Levítico e agora nós estamos caminhando nos dias de Jesus e esses ensinamentos rompem a história e chega até a nossa era contemporânea. Ou seja, a santidade nunca foi apenas uma questão de rituais. Ela sempre transformou o caráter. Jesus, de nenhuma forma, aboliu o Levítico, ele revelou a sua plenitude. Sabe qual é o grande ensinamento dessa porção? Se eu pudesse resumir toda essa porção em uma única frase, eu diria o seguinte: a verdadeira santidade não consiste apenas em aproximar-se de Deus,
mas em viver diariamente de maneira que reflita a sua presença. Deus chama, Deus ensina, Deus separa, mas ele espera que o seu povo viva de forma coerente com esse chamado. Essa porção nos mostra que servir a Deus é muito mais do que participar de cerimônias religiosas, é permitir que toda a vida seja moldada por sua palavra. Os sacerdotes, as festas, o sábado, a luz do candelabro, o pão da presença, tudo aponta para uma única realidade. Deus deseja habitar de forma contínua no meio do seu povo. E essa verdade alcança o seu cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, a verdadeira luz, o verdadeiro pão da vida e aquele que nos chama a construir a nossa vida sobre a rocha da sua palavra. Que nós possamos responder ao chamado de Deus com a mesma disposição dos primeiros discípulos, vivendo em santidade e conduzindo os outros ao conhecimento do Senhor. Shalom para você. Até a próxima porção.